Olá, pessoas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a esta live do meu pequeno baobá. Eu sou o Bernardo e a Lady já deve estar entrando aqui para que a gente possa conversar junto sobre o livro que está aqui, sobre o livro Paulo Freire e a Educação das Crianças. E essa live que a gente está fazendo hoje é para comemorar, né, em memória também, né, o centenário, 101 anos. O Paulo Freire faria agora dia 19 de setembro. Só esperar a Lady entrar aqui, a gente já inicia a nossa conversa. A Lady está entrando. E como é que tira esse fundo? Acho que eu lembrei. Aqui. Aqui. A Lady está entrando aqui agora. Oi. Olá, Leti. Tá me ouvindo bem? Sim. Tá. Tá me ouvindo também? Sim. Beleza. Então, pessoal, né, não tava falando aqui, né, acho que nós... acho que vai ficar virado no Instagram, enfim. Mas, né, então eu tava falando de que dia 19 de setembro faria 101 anos do Paulo Freire, né, o Paulo Freire faria 101 anos, e daí a gente resolveu fazer essa live hoje, na sexta-feira, né, a intenção é que não seja tão longa, mas é que a gente faça, digamos, um micro grupo de estudos, né? Os nossos grupos de estudos, meu pequeno babá, geralmente duram 1h30 por aí. Hoje a ideia é que dure mais ou menos meia hora, mas é bom que a gente já vai conversando um pouquinho, né? Quem estiver nos ouvindo já pode saber um pouquinho mais sobre Paulo Freire e a questão das infâncias, que é uma coisa que às vezes as pessoas acham que não tem nada a ver, né? Mas a hora que tu vai ver, tem bastante sim. E, inclusive, nós ainda não decidimos, mas provavelmente mais perto a gente vai ter algum outro tipo de live, uma conversa ou até mesmo um novo grupo de estudos. E aproveito já de início para deixar o convite. Quem for no nosso canal do YouTube vai encontrar um grupo que nós tivemos, que foi um grupo aberto sobre o livro Por uma Pedagogia da Pergunta, que é esse aqui, do Paulo Freire com o Antônio Faundes. Se eu não me engano, são 4 encontros. Então, quem quiser já pode dar uma olhada, ver como é que foram as discussões. Qual foi o nosso propósito, né? Foi justamente trazer para o diálogo, bem como esse livro que nós estamos conversando hoje, o Paulo Freire e a Educação das Crianças, as falas do Paulo Freire, o seu legado para com a infância, a educação infantil e os anos iniciais, né? E não só a referência que era feita até então de Paulo Freire para com os adultos. Inclusive, o texto referência de hoje, que nós escolhemos, que é o Paulo Freire e as Crianças, Reflexões e Olhares sobre a Educação da Infância, escrito pela Franciele Clara Peloso e Ercília Maria Teixeira Angeli de Paula. Já de início, então, ele vai trazendo justamente essa fala de que, por desconhecimento, vamos dizer assim, muitas pessoas acreditam que o Paulo Freire não dialoga com a infância, né? Mas ao longo de toda a sua obra, em diversos momentos, ele não só cita, como ele faz referência concreta, né, da sua preocupação hoje na educação infantil, né, principalmente no Brasil, tem surgido muito inspirações na abordagem de Reggio Emília, né, que inicialmente é pensada por Loris Malaguzzi. E Loris Malaguzzi se inspirou, no caso, em Paulo Freire e fez referência às suas obras, né? O próprio conceito de respeito para com a criança, de respeitar os conhecimentos de mundo que a criança já traz para a escola, né? Que tem a ver com tu poder ser uma pessoa singular, individual, dentro de um coletivo e não chegar na escola e se tornar parte da escola, né? Apagando a sua história, o seu legado. Então, essas são diversas questões que vão aparecendo ao longo desse texto e ao longo da obra do Paulo Freire também. Não tô te ouvindo. Não. E outra coisa é que, né, a hora que a gente pega e começa a estudar o Paulo Freire, a gente vai estar estudando também um autor que é brasileiro, né? O Loris Malaguzzi, lógico, é uma referência, a pedagogia de Reggio Emília é uma referência, mas também, daqui a pouco, essa conversa
Boa noite. Essa conversa, né? Vocês podem deixar perguntas aqui ou comentários sobre a questão, né, do Paulo Freire e da educação infantil, que a gente pode ir conversando junto também. Mas, né, eu estava falando disso, de que o Paulo Freire ele dialoga também com a educação que acontece no Brasil, né? Daqui a pouco ele vai trazer, daqui a pouco não, ele vai trazer, né, questões que fazem parte da nossa peculiaridade do Brasil, que, né, o Loris Malaguzzi e outros autores italianos, enfim, não vão conseguir, né, alcançar. Então, a hora que a gente conseguir trazer o Paulo Freire mais para a educação infantil, né, através desse livro, através dos diálogos, enfim, a gente vai ver, olha só, a gente consegue também dialogar com uma educação brasileira, né, tipo, né, que está enraizada aqui. Então, tipo, é bom a gente começar também a olhar para o nosso, né, o Brasil brasileiro tem a síndrome do cachorro vira-lata, que tudo que é internacional a gente valoriza, mas daí a gente não valoriza o autor, né, que é o patrono da educação brasileira. Então, por que a gente não faz isso, né? E hoje essa é uma tentativa nossa aqui do Meu Pequeno Baobá de fazer isso. Quer falar uma coisa, Leite? É que eu não tô mais tão acostumada a usar o celular Eu assim também para não. isso. Mas, já que a gente escolheu um texto, e a gente vai acabar fugindo dele, mas também quero trazer ele para conversa. Quem quiser, inclusive, ele está na nossa bio aqui no Instagram, pode acessar o material. Mas já na primeira página do texto, que no livro é a 128, né, traz ali no primeiro parágrafo que o Paulo Freire, então, ele busca uma concepção de uma infância na qual a criança existe enquanto sujeito e não objeto. Né? E vai falando ao longo ainda dessa primeira parte, né, de que todos os seres humanos, né, têm essa busca histórica da humanização, que é a do ser mais. Então, a partir do momento que tu reconhece a infância, né, na sua completude, né, humana como sendo o início de tudo, né, a infância ela passa a ser compreendida sim como uma experiência humana. Por quê? Porque ao longo da história, infelizmente, a gente percebe que de início acreditava-se, por exemplo, que as crianças não tinham potencial, não produziam cultura, não eram vistas como seres humanos, e sim como um ser que virá a ser, por exemplo, né? E essa concepção que é reafirmada por diversos pedagogos das pedagogias participativas e também por Paulo Freire, traz então essa concepção de permanência, de constituição humana. Né? Acho que era isso que eu queria falar agora. Não, e eu já retomo, e essa questão, né, de que sobre a humanidade também, que logo eu assinalei essa parte, a página Registros de uma Educadora perguntou: ganhei de presente meu livro essa semana, o livro do Paulo Freire a partir da infância, diálogos sobre educação. Não é exatamente esse, quer dizer, até não sei, é que não tem, não é exatamente esse. Mas esse aqui é o Paulo Freire e a Educação das Crianças. Mas, né, até a gente pode pesquisar sobre esse aí também, que deve, né, ser bem interessante. Mas então, a Giovana? Não é a Giovana. Ai, gente, as páginas que tem pessoas, mas tem nome, me confunde. Mas eu botou, achei muito interessante. É Giovana, né? E antes Giovana... era Lenita. Isso, exatamente. Eu me perco, gente. A Giovana botou muito interessante, achei muito interessante as reflexões do livro, quando Paulo, eterno menino. E por isso, não uma escrita sobre a infância determinada temporalmente, mas contínua. Isso é bem legal, né? Eu também tive esse sentimento de que, por mais que Paulo Freire tivesse escrito, quer dizer, aqui, né, esse livro não é do Paulo Freire, mas a hora que tu vai ler Paulo Freire, que nem a gente já teve esses livros que estão lá no nosso canal no YouTube, Por uma Pedagogia da Pergunta, até porque o formato né, é uma conversa, então tu via muito assim, parecia que estavam conversando junto com a gente, né? E ao mesmo tempo que é legal, é meio triste pensar de que Paulo Freire estava escrevendo esse livro há tanto tempo e a nossa educação brasileira não evoluiu tanto, né? Que um texto que foi escrito há mais de, sei lá, 30 anos, ele é tão atual ainda, né? Então, é bom porque a gente consegue dialogar com ele, mas é ruim porque a gente vê que não avançou tanta coisa, né? Mas aquilo que eu falei sobre a questão da humanidade, ali na página 128, no final dela, no último parágrafo, tem assim, né? De acordo com Freire, a vocação ontológica e histórica dos seres humanos é a da humanização, como ele denominou, a do ser mais. Nesse entender, o ser humano é intuído como gente em processo permanente de busca, como sujeito historicamente construído, ou seja, inconcluso.
Daí eu notei assim, né, que educação é a busca pela humanidade do ser humano. E é legal pensar sobre isso, né? E a educação de uma abordagem ampla, né? Não é só educação escolar. Mas a hora que a gente para e pensa, né, até o texto que a gente teve na terça-feira sobre a questão das culturas da infância, tal, que é infância e tal, a gente vê de que as infâncias são construídas historicamente, né, construídas no seu espaço-tempo. Então, a humanidade que a gente vai oferecer para essas crianças, ela vai depender do tempo histórico, né, de que hoje em dia mesmo, tem crianças que não tem essa infância toda bonitinha, de galinha pintadinha, de mundo bita, que estão no semáforo vendendo bala, sabe? E como é que isso vai se dialogar com o que a gente tem de infância, né? Será que toda criança vive a mesma infância? A gente sabe que não, né? E a escola, daqui a pouco, é a oportunidade que a gente tem de nivelar minimamente, né, essas oportunidades que são oferecidas para elas, né? E agora eu não vou ter certeza se foi nesse texto ou se foi em algum outro material do Freire, mas acho que pode ser isso, para ainda estar na minha cabeça, sobre o conceito, por exemplo, de evasão escolar, né? De que não existe evasão escolar na escola pública, né? Na escola popular, quando a gente para refletir sobre isso. Porque a criança, ela só deixa de frequentar esse espaço que é dela, né? E que supostamente é um espaço de oferecer ferramentas e garantir direitos, quando a sociedade não consegue contemplar ela de maneira plena. Né? Seja porque a escola é num local de difícil acesso, seja porque a organização familiar, dentro da organização que essa criança tem acesso, não consegue garantir a permanência dela e então o Estado falha, enquanto não consegue se ocupar e estar a par disso que acontece. Né? Então, quando tu pensa sobre isso, né, e aí eu mesmo, né, na escola que eu trabalho, às vezes eu falo, eles são, agora me fugiu a palavra, que não tem a ver com evasão, mas tem a ver com faltar muito, né? Eles faltam muito e tudo mais, isso acaba prejudicando o desenvolvimento da aprendizagem deles e a própria relação uns com os outros. Mas aí quando eles vêm na escola, por que tu não veio aquele dia? Porque não tinha ninguém para me acordar, ou porque naquele dia estava chovendo, não tem guarda-chuva, ou isso, ou aquilo. Então, nós não conseguimos garantir a permanência dessa criança na escola. Não é ela que evade da escola, né? E aí eu quero também trazer no texto, deixa eu só me inteirar aqui, de quando estamos falando então da escola que valoriza essa cultura, e aí vou fazer de novo uma referência ao livro para uma pedagogia da pergunta, que lá eles usam um termo chamado, eles eu digo porque é o Freire e o Faundes, né? Eles trazem uma expressão que é o corpo molhado de cultura. Porque quando a criança, ou o educando, enfim, ele chega na escola, ele vem então carregado da sua cultura familiar, da sua cultura do bairro onde ele está inserido e tudo mais. E a escola, na maioria das vezes, não sabe perceber, não sabe enxergar essa cultura que a criança está trazendo e com isso acaba se distanciando. E aí vou dar um exemplo que aconteceu comigo bem recentemente, acho que eu compartilhei em algum grupo, algum momento, mas eu quis propor uma atividade para as crianças que eu trabalho, que são crianças de segundo ano, e trouxe para elas algumas imagens de animais reais, né? E aí tinha uma imagem de uma baleia, que para mim era uma imagem dada. Todo mundo sabe que é uma baleia. Mas eles não sabiam o que era uma baleia de verdade, né? Vendo ali. A baleia para eles era o desenhozinho com a aguinha saindo, enfim, né? Então fui me dando conta de que eu ainda estava distante da realidade deles, né? Então foi uma oportunidade também para conversar e ir percebendo o que tinha sentido para eles, né? De que maneira podia contribuir de uma maneira efetiva no processo de alfabetização e letramento dessas crianças. E aí vou voltar a falar então do porquê que a gente está fazendo essas falas e tudo mais, que tem pessoas que estão chegando agora, que é justamente para a gente se inteirar de que os principais conceitos que o Paulo Freire trouxe, e talvez esteja errado a dizer os principais, mas os que ficaram muito presentes para mim, são justamente o da rigorosidade ética e metódica, né, que é de te comprometer em ter o conhecimento técnico, o conhecimento prático para exercer o teu trabalho com qualidade, e com ética,
né? Não basta eu estar ali porque foi o que deu, porque nesse momento é o que eu posso fazer. Se eu estou com as crianças, eu tenho o compromisso de garantir para elas todos os direitos que elas têm, né? Se faltam direitos para ela fora da escola, é o meu dever, então, enquanto uma professora política, e como tudo na vida é político, buscar, então, garantir esses direitos dentro da escola e batalhar, como agora nas eleições, para garantir esses direitos fora da escola também. Né? Então, quando a gente se propõe a fazer um diálogo de trazer o Paulo Freire para as infâncias, é justamente de olhar para tudo que foi dito, tudo que foi construído ao longo dos anos, e não achar que, isso não serve, ou nunca falou para as crianças. E eu também já fui a pessoa que chegou um distanciamento do Paulo Freire no início, nos primeiros contatos. Mas justamente conforme eu fui me inteirando, conforme eu fui lendo e me apropriando, eu fui vendo que todas essas coisas que são ditas sobre respeito à cultura, sobre respeito à criança, sobre uma prática que converse com a realidade, que respeite o indivíduo e que construa a escola, né, dentro da mesma tríade que outras pedagogias falam, né, as crianças, as famílias e a escola. Né? Esses são princípios que são essenciais para nós. Então, eles não estão distantes só porque não existe um livro escrito pelo Paulo Freire, escrito Paulo Freire e as Infâncias, né? Mas está na sua obra. E Lady, é legal pensar, né, que tipo, o que o Paulo Freire é mais conhecido, pelo que ele é mais conhecido, é a questão de alfabetização de adultos, né? Só que aí tá, o Paulo Freire estava alfabetizando adultos que não tiveram seu direito garantido na infância de terem acesso à escola, né, e ter acesso ao mundo do letramento e tal. Então, por que daqui a pouco a gente só vai pensar nesse adulto como também potente, mas a gente pode pegar esse adulto, digamos, né, esse ser humano, na educação infantil e, né, oferecer meios para que ele seja potente, que ele seja alguém que vai intervir no seu espaço-tempo ali, desde a educação infantil, né? Porque senão, por que a gente vai deixar esse tempo passar, né? Não tem porquê. Então é legal ver o quanto que, por mais que esteja focado a pessoas diferentes, lógico, né? Adultos e crianças, o cerne é o mesmo. Não tem tanta diferença, porque tanto a pedagogia que vai focar nas crianças como potentes é a mesma do adulto como potente, né? E é legal pensar ali, na 131, no segundo parágrafo, tem assim, ó. Frente ao exposto, o que Freire buscava salientar era que a avaliação nas escolas não considerava o saber de experiência feito. As experiências trazidas pelas crianças não eram consideradas, suas vidas, suas lutas, suas histórias, entre outros aspectos, e com isso as crianças das classes populares saíam em desvantagem, pois sua cotidianidade era muito distante da exigida pela escola. Então, né, a gente tem que levar em consideração o que vem das crianças, né? As crianças estão desconstruindo o seu mundo ali e a escola vai fazer parte desse mundo também, mas a criança traz consigo um monte de referência de casa, né? A Lei estava contando, acho que foi no grupo de terça, que daí elas foram ver que as crianças conheciam, né, com cada letra, e daí no T era o TikTok, no F era o Facebook, né? Se a gente ignorar que essa criança está marcada nesse espaço-tempo que elas vivem em redes sociais, elas já têm redes sociais e tal, como é que a gente vai conseguir dialogar com elas, né? Ontem mesmo vi uma menina com uma camiseta rosa e o logo do TikTok, sabe? O que significa uma criança de, sei lá, 6 anos tá com aquela camiseta, né? Será que ela entende o que é aquela camiseta, né? Será que faz algum sentido para ela? Como ela se relaciona com a produção de cultura? Porque, mal ou bem, sendo certo, sendo errado, enfim, a hora que a criança produz um vídeo e coloca na internet, de uma forma ou outra, ela está produzindo cultura, né? Então, como é que a gente, enquanto escola, consegue dialogar com isso ou não? Então, a gente tem que estar atento para essas questões, sabe? Eu vou dar uma puladinha ali para 133, não sei se você queria falar algo, Leite. Acho que talvez seja interessante, como tu falou, no conceito de cotidianeidade, a gente só. Eu acho que a primeira vez que ele aparece assim é por uma pedagogia da pergunta, e ele faz referência ao. O Freire compartilha uma história, né, de que ele vai em algum local, se eu não me engano, é no Peru, já não lembro mais, e ele chama o garçom, como a gente chamaria aqui, né? Levanta a mão, tudo mais. E
e o garçom se sente ofendido e tudo mais. E aí ele se dá conta dessa cultura que, na verdade, ali não era pertencente, né? Então, é um pouco isso que a criança traz, né? Quando a criança chega na escola, né, que ela vem para essa realidade de empréstimo, ela acaba, então, trazendo as características do seu núcleo familiar, do local onde ela vive, essa bagagem histórica, né, já constituída, e por vezes a escola tem um estranhamento e com isso a criança também se recolhe, né? Então, de que maneira acolher esse cotidiano da criança e fazer com que ela possa ser individual dentro de um coletivo que respeite cada um e ainda assim se faça único e totalitário, né? Totalitário não é uma boa palavra, mas faça coletivo, coletivo. Boa, coletivo é melhor que totalitário. Mas nessa questão individual, eu lembro que foi o primeiro grupo de estudos que a gente fez, que foi a Educação de 0 a 3 anos, daí tinha um momento do livro que falava assim, que daí ao invés de se fazer uma horta para todas as crianças, uma horta coletiva, não, se fez assim, cada criança tinha uma mudinha num pneu pequeno e a criança tinha que cuidar daquela só planta. E depois se fez uma horta, né, mais coletiva. E por que fizeram isso, né? Não adianta a gente querer trabalhar o coletivo de uma forma coletivo, né? Acontece lá, se individualmente a gente não conseguiu trabalhar o indivíduo, né? E parece meio contraditório, mas a questão é como é que eu vou saber o que eu consigo intervir positivamente no coletivo se eu não entender o que eu, Bernardo, consigo fazer, né? Tipo, eu e a Lady não somos pessoas diferentes. A hora que a gente consegue conversar, a gente vê, tá, eu consigo fazer isso, né? No próprio meu pequeno Baobá, a Lady fica mais na questão, digamos, financeira, de organização dos grupos, e eu fico mais na questão de arte, por exemplo. A arte do YouTube, quem faz... Enfim, então, imagina se eu e a Lady a gente não soubesse o que cada um consegue fazer melhor, então a gente não ia conseguir trabalhar junto. Então é legal pensar o quanto que, para trabalhar no coletivo, a gente tem que trabalhar no individual primeiro, né? Mas, lógico, com essa visão de, ok, vamos trabalhar o indivíduo para que depois ele possa, né, contribuir no coletivo, né? A Giovana colocou assim, muitas vezes nos maravilhamos com autores estrangeiros sem pensar que, como Lores do pós-guerra, Paulo da ditadura buscou uma forma de não ver isso se repetir, comunidade de pertencimento. Verdade, eu não tinha me atinado nesse paralelo, mas é maior verdade. E eu lembro que eu vi uma vez no Altas Horas, né, um vídeo do Altas Horas do Paulo Freire falando sobre a questão da ditadura, e é verdade, né, ele estava atuando antes, mas eu acho que pós-ditadura, durante a ditadura, né, foi muito mais forte isso, né, como é que a gente vai fazer para que isso não se repita, né, e é uma história que a Leide fala, né, dos professores lá de Régio, né, Leide, quer falar? Na verdade, não sei se a professora ainda está aqui, mas deve que ela tinha entrado em algum momento. Foi uma história que ela compartilhou, se eu não me engano, foi no grupo sobre o livro Pedagogia da Autonomia. E se eu não estou equivocada, foi na cidade de Pistoia, então, que é uma cidade na Itália, que em uma reunião de professores e tudo mais, naquele ano havia sido eleito um governo de extrema direita, né? E a primeira pergunta, assim, provocativa das professoras foi o que elas fizeram, né, enquanto educadoras, para que as suas crianças, naquele momento, tivessem elegido, então, um governo de extrema-direita. E é algo para a gente pensar, né? Porque a gente sempre fala que é importante se posicionar politicamente e não necessariamente como política partidária. Mas a No Pequeno Baobá se posiciona extremamente contrária ao governo Bolsonaro, né? Porque é um governo que não veio para contribuir, ele veio justamente para desmanchar tudo que já tínhamos, né? E para, se possível, deixar sequelas que não possam ser recuperadas, né? Então, um governo que tem um plano de governo justamente de não instruir a população, de não qualificar as pessoas para refletir criticamente sobre aquilo que acontece, né? E quando a gente para pensar nas últimas eleições, na verdade eu sempre compartilho que muito tempo antes, quando começou a se falar do governo que aqui está hoje, eu pensava que era uma coisa que jamais aconteceria. Eu pensava que era uma coisa, não, isso aí é
jovens que estão falando sobre isso sem entendimento político e, na verdade, estamos vivendo e estamos fechando, então, 4 anos de mandato. Então, da gente se questionar. Não, ninguém está dizendo que eu vou chegar na escola na segunda e vou dizer para as crianças, falem para os pais de vocês votarem no fulano. Não é assim. Mas, justamente, a partir do momento que eu converso com eles, que eu apresento as ideias do que a gente vai discutir na escola, como que a gente pode fazer para que todos entendam, né? As leituras que são trazidas, que são leituras que provocam a reflexão, isso é preparar as crianças para serem pessoas críticas, né? E fazerem escolhas assertivas. E não simplesmente achar que política não se discute, que é como futebol, que vota em quem está ganhando. Enfim, né? São coisas que a gente tem sim que se questionar. E para isso, em nenhum momento eu vou precisar dizer para eles que vou votar em A ou B. Mas sim vou auxiliar eles a se constituírem enquanto cidadãos críticos. Né? E não quero, não sei se quer falar sobre isso, Fernanda. Um pouquinho rapidinho, de que pensar, né, o quanto que a gente consegue colocar na nossa prática diária, na educação infantil, na escola, enfim, questões democráticas também, né? Por exemplo, a hora que a gente faz a roda com a criança, a hora que a gente faz uma assembleia com as crianças, e que seja assim, seja a roda, sabe? Não seja. Eu sempre tento buscar falar o nome, tipo, é uma roda com as crianças, não é uma rodinha, porque senão tu diminui, né, a potência que é aquilo, né? E tu pode fazer essa roda no início do dia para dar bom dia, pode fazer para organizar as crianças, enfim, se utilizar desses elementos de democracia para, olha só, tu tem voz nesse grupo, né? E porque as crianças não entendem que elas conseguem, tipo, ter uma opinião dentro do grupo. E não quer dizer que, ai, ó, pessoal, a gente vai pro pátio ou a gente vai fazer a proposta de pintar? Ah, vou querer pro pátio. A maioria pode querer pro pátio, tá? Mas, ó, então, vamos tentar organizar de outra forma. Enfim, vou fazer um pouco agora, um pouco depois, para que as crianças comecem a entender que elas têm uma autonomia, uma opinião, né? Porque não tem como querer, assim, de que um indivíduo com 18 anos tem, ai, fiz 18 anos, agora tenho consciência política. Não, né? Isso vai se dar desde a educação infantil. E por isso que a gente tem que tentar também conversar com essas famílias, né? Porque daqui a pouco, por que um pai, uma mãe vai votar em alguém que não valoriza a educação infantil, sabe? Não faria sentido, né? A hora que tu vai parar para pensar. Mas eles votam porque não entendem que tem uma correlação entre quem eles votam e o dinheiro que vai ser repassado para a educação infantil, né? A merenda que as crianças vão receber. Enfim, tá tudo conectado, né? E a gente tem que começar a evidenciar isso desde a educação infantil. E que nem a gente falou, não quer dizer, pessoal, vocês vão votar aqui, botar na agenda da criança, vote não sei o quê. Não, não é isso. Você entender que a democracia ela se dá no dia a dia, né? Não é só de 2 em 2 anos que a gente vai lá e vota. Não, é um processo contínuo. Não, eu queria trazer uma citação que faz referência, então, às crianças enquanto seres ativos e integrantes na sociedade, que ela está na página 138, então, do texto que nós utilizamos. E mais por meio da citação fala o seguinte: crianças e adultos se envolvem em processos educativos de alfabetização com palavras pertencentes à sua experiência existencial, palavras grávidas de mundo, como por exemplo a gente citou o exemplo do TikTok, do Facebook e tudo mais, né? Palavras e temas. Assim compreendida e posta em prática, a educação popular pode ser socialmente percebida como facilitadora da compreensão científica que grupos e movimentos podem e devem ter acesso de suas experiências. E aí, quero trazer essa fala sobre a educação popular, porque teve uma coisa assim que foi bem impactante para mim esse ano, porque eu sou professora há 14 anos, mas eu sempre fui professora da rede privada, e este ano, então, passei a trabalhar na rede pública, né, enquanto concursada e tudo mais, e foi um impacto muito grande para mim perceber, por exemplo, que o acesso que as crianças de 5 anos tinham na última escola de educação infantil privada que eu trabalhei, estava muito além do acesso que as crianças com as quais eu trabalhava no segundo ano tinham. E aí eu lembro assim que o meu primeiro pensamento foi: essas crianças, elas não têm chance, né, de competir com as crianças da rede privada. Elas podem ter sorte, enfim, pode acontecer uma gama de eventos que favoreçam uma ascensão que vai ser utilizada como exemplo de que o fulano deu certo, né?
mas elas não têm as ferramentas que favoreçam esse crescimento individual, social dela, né? Então, quando a gente fala de escola pública, de uma escola popular, é uma escola que vai olhar e vai pensar o currículo para essas crianças, né? E não um currículo geral. Porque mesmo numa mesma cidade, cada escola tem as suas características, seja da geografia, do local onde ela está e tudo mais, então não tem como a gente unificar. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de uma pedagogia brasileira, né, se a gente for pensar em extensão do Brasil, de cultura e tudo mais, a gente sabe que isso é difícil, mas se a gente tem então, subsídios para garantir direitos, para pensar em políticas públicas, autonomia para criar um projeto potente e de respeito para com as nossas crianças, a gente vai conseguir progredir sem só estar cheio de inspirações, né, desconhecendo as nossas próprias diretrizes desconhecendo a própria BNCC, em muitos casos, né, e sem uma estrutura. Então, infelizmente, a gente tem uma cultura de professores que a gente escuta dentro da sala dos professores, a gente escuta os professores dizendo, não gosto de ler, não gosto de estudar, mas isso infelizmente, é uma cultura geral. Né? Então, como que a gente pode conseguir mudar essa realidade para instrumentalizar não só as crianças, mas também aqueles que se ocupam dessas crianças? E pensar isso, né, de que como é que o professor vai ter lá o canto da leitura na sala, se nem ele mesmo gosta de ler. Ou mesmo, digamos, se força a ler. Eu já falei para a Leide, desde que a gente começou a fazer os grupos de estudo no meu pequeno Baobá, eu li muito mais livro, né, muito mais rápido do que antes. Então, a gente tem que também, digamos, se forçar. Se a gente entende que nosso trabalho tem uma dimensão prática, uma dimensão social, política, né? A gente tem que fazer algo de diferente, né? E sobre esse tema, só uma coisa, quem tiver alguma pergunta, alguma questão, algum comentário sobre a questão do Paulo Freire e educação infantil, pode ir colocando aqui. Mas ali na 133 tem a citação que eu fui ver aqui do livro Educação na Cidade, se não me engano. E ele diz assim, né? Essa é uma citação do Freire mesmo. Não é preciso endurecer o porte das crianças, não é preciso pôr colarinho e gravata na criança para que ela, imbuída de certo sofrimento, que é o sofrimento de saber, possa aprender. Não, mas por outro lado, é preciso não afrouxar para que a criança não se perca apenas no brinquedo, apenas em alegria. Saber é um processo difícil realmente, mas é preciso que a criança perceba que, por ser difícil, o próprio processo de estudar se torna bonito. Acho também que seria errado falar ao estudante que há uma compensação de alegria no ato de estudar. O importante é que a criança perceba que o ato de estudar é difícil, é exigente, mas é gostoso desde o começo. E eu anotei essa citação porque não adianta a gente, enquanto professor, gostar de criança. Ai, Bernardo, Leide, por que vocês trabalham com educação infantil? Ai, é que eu gosto de criança. Tá, que legal que tu gosta de criança. Tá, mas né, o que mais? Porque tu não vai perguntar para uma médica, para uma cirurgiã, assim, ai, oi, fulana, por que tu é neurologista, né? Ah, é porque eu gosto de gente, gosto de cérebro. Tá, né? Tu estudou, tu tem uma educação continuada, tu estuda artigos que estão saindo sobre novos procedimentos, novas metodologias de como estudar, como trabalhar, enfim, né? Tem um processo de constante aprendizado que está acontecendo ali. E na educação é assim, eu me formei, e era isso, sabe? Não pode acontecer isso, né? Em nenhuma área. Hoje em dia, em 2022, século XXI, a gente não pode achar que a formação só vai nos dar o que a gente precisa, né? Eu lembro de uma fala de uma professora minha, da Vera Brauner, da Educação Física, que era coordenadora do PIBID, e daí um dia ela falou pra gente, né? Não sei qual era o contexto, mas ela falou assim, que a graduação é a base do conhecimento, né? Não é isso que vai te tornar um bom professor. E eu lembro que isso ficou comigo na cabeça, pensei, putz, tá, então significa que eu demorei 7 anos para me formar em educação física. Eu estou aqui, né, vou demorar 7 anos para me formar e eu não vou ser um bom professor, né? Eu lembro que eu fiquei meio triste, né? Mas é verdade, a gente se forma, né? A graduação, ela vai te dar aquele diploma dizendo, tu está minimamente apto a trabalhar nessa área. Mas a gente sabe que trabalhando com a educação, que é um processo dinâmico, um processo humano, que é um processo social, a gente não pode achar que a graduação por si só vai bastar, sabe?
Não tem como, não tem como. E por isso que as leituras são um processo importante de serem feitas, grupos de estudo, né? Por isso que a gente sempre oferece grupos de estudo, porque a gente entende que daqui a pouco ler um livro sozinho é maçante, né? Tu não tem com quem trocar dúvidas, tu se sentir incentivado a ler, a estudar também é difícil. Então, um grupo de estudo é uma forma de tu se manter atualizado, né? E lógico, a cada livro que a gente lê, nossa, eu não pensava isso antes, agora eu penso. E daqui a pouco, se a gente vai ler, né, a gente já fez isso, ler o mesmo livro um ano depois, a gente consegue já responder perguntas que a gente fez para a gente mesmo. Por que eu marquei essa parte, nem acho mais interessante? Ou por que eu não marquei essa aqui? Né? Então a gente vai mudando, e se a gente entende que a educação é um processo dinâmico, que tem consequências, digamos, sociais, que é sim um processo social, a gente não pode achar que o conhecimento que a gente teve na faculdade, ele basta, né? O professor tem que ficar atento a estudar, tanto na questão, digamos, mais clássica de estudar, tipo livro, vídeo e tal, mas estudar a sua prática mesmo, né? Eu ontem eu acho que eu me excedi com as crianças, tá? O que eu vou fazer? Vou dizer que tá tudo bem? Não. Na segunda-feira, ó, pessoal, quinta-feira eu acho que eu me excedi no que eu falei com vocês, né? Porque elas entendam também. Eu errei, eu tô aprendendo. Da mesma forma que eles estão aprendendo, eu também tô aprendendo. E não adianta. A hora que eu disser assim, eu sou o professor perfeito, o que significa isso, né? Significa que eu me esvaziei, não estou disposto a fazer mais trocas, né? E eu acho que o professor em si, e sendo professor de educação infantil, isso é mais grave ainda, né? Porque tu tá lidando com pessoas que têm meses de vida, anos de vida, que vão, na educação infantil, vão ser crianças que vão ter, seres humanos que vão ter no máximo 6 anos de vida na Terra. Então, olha a preciosidade que é tu lidar com essas pessoas, né? E o sol, eu gosto de criança, não basta. Porque senão a gente está desvalorizando a nossa própria atuação, né? Porque senão só chama ali a tia, né? E tem um momento que ele vai chamar, né? O professor assim, tia não, que o professora, ali, ó, professora consiga uma questão política, né? É uma questão de categoria de trabalho, e o tia não, tia é alguém que a pessoa chamou ali, da família. Então a gente tem que começar a reivindicar esse nosso espaço de trabalhador da educação, e que a gente faz sentido a gente estar ali e valorizar a nossa área, né? Porque se a gente não valorizar, quem vai fazer isso, sabe? Não tem como. Que nem, por exemplo, a fala que eu compartilhei, que eu vi uma pessoa dizendo de que, eu quero fazer uma segunda graduação, mas eu não quero fazer pedagogia, porque pedagogia é muito fácil, né? E, na verdade, né, esse é um conceito uma verdade que, infelizmente, nós aceitamos, né, os profissionais da pedagogia. E eu até compartilhei também já um exemplo de que, no final do semestre passado, tinha começado um estagiário novo na escola que eu trabalho, e aí ele sempre me via lendo, né? Passou alguns dias ele chegou para mim, final de semestre, né? Qual a faculdade que tu faz e tal? Eu falei pra ele, não, na verdade eu já sou formado, tô estudando só, não sei o quê. Por quê? Porque você tem a ideia de que, bom, terminei aqui, recebi meu diploma, acabou, não preciso mais ler nada, não preciso mais estudar. Vou fazer aquela formação que a minha coordenadora disse que alguém tem que fazer, enfim, né? Como se fosse algo obrigado, né? E aí, mais pro final do texto, desse texto que a gente utilizou lá na 148, quando tá falando então dessa prática da educação como uma prática emancipatória, eu quero trazer uma fala de que os autores trazem, né? De que olhar, então, considerar esses pressupostos freirianos seria uma oportunidade para uma outra mirada em relação à educação da infância e das classes populares. Né? Compreender a infância como experiência humana e o ser criança como sujeito histórico e social no mundo, com o mundo e com as outras pessoas, com vistas a cumprir, segundo Freire, a vocação ontológica de todas as pessoas, a humanização. E mais adiante, na mesma página, eles falam do diálogo e da capacidade de esperançar. E aí acho que é bom a gente retomar essa questão do diálogo, porque muitas vezes quando a gente fala assim, não, temos que ter um diálogo, tem que não sei o que, a ideia muitas vezes é de que o diálogo ele é apaziguador e que ele resolve tudo, né? E na realidade o diálogo nem sempre ele é conclusivo, mas estar aberto a ouvir, a falar
e a tentar, ao menos, compreender o outro, isso é diálogo, né? Não significa que o próprio livro Diálogos com Reggio Emília, a Rinaldi traz uma fala, né, de que tem coisas que nunca foram resolvidas, mas foram dialogadas, né? E respeitar as diferenças, então, entre os nossos colegas educadores e entre as nossas crianças, que são os educandos da escola. Né? Então, essa visão de uma escola que emancipe não é uma visão de uma escola que militarize, como infelizmente a gente ouviu ao longo desse governo, mas é de uma escola que capacita a sua criança, o seu adolescente, o adulto que frequenta aquele espaço, a observar as coisas que acontecem ao seu redor, a pensar criticamente sobre o que é bom para ele, o que é bom para sua família, o que é bom para sua comunidade e aquilo que não é. Né? De que a pessoa não escolha alguém simplesmente pelo tempo de fala ou pelo que disse, pela frase de impacto, mas que se propõe a conhecer, a ler o seu plano de governo, a saber o que essa pessoa fez em outros momentos, né? Retomar suas falas e com isso fazer uma escolha que tenha, assim, uma potência de decisão. Né? Eu não sei, a gente tinha se proposto também a ser breve. Enfim. Não, é que a gente começa a falar e não para mais. Mas eu acho que isso de que quanto mais a gente entender que trabalhar com as crianças é trabalhar com a sociedade, né? E não assim, quando essa criança for adulto, aí sim a gente vai trabalhando com a sociedade. Não, essa criança é um produto do seu tempo histórico e ela está aqui agora, e a gente tem que valorizar e respeitar ela no agora, e não só assim, quando eu estou fazendo essa proposta com pedrinhas para ele aprender a contar, para que quando ele for para o ensino fundamental seja mais fácil. Não, gente, é por agora mesmo, para que ele possa ter essa dimensão agora. E lógico, isso também vai facilitar que daqui a pouco ele possa pegar, né, essa dinâmica de contagem lá mais rápido, mas é o agora que tem que ser valorizado. Porque senão é sempre o depois, né? E daí a hora que essa criança sai da educação infantil, vira no primeiro ano, deixou de ser criança, né? Não adianta então a gente sempre ficar no depois, né? Porque não faz sentido. A gente tem que valorizar a criança agora, e valorizar a criança é nos valorizar também, né? Hoje eu falei na reunião que teve na escola de que o protagonismo é da criança, né? Mas a criança não está fazendo um monólogo lá no teatro. Não, tipo, essa troca, né, esse processo de humanização que o Freire coloca que deve acontecer, e o professor tem que se colocar como potente nesse processo. Né? Então, é a gente se entender enquanto classe e começar a olhar para as inspirações brasileiras também. Né? E lógico, a gente está, no meu pequeno babá, a gente se inspira, a gente lê bastante sobre Régio, mas agora vamos tentar colocar Régio na nossa prática, assim, né? A gente tenta fazer isso e se inspirando em Reggio Emília, mas também olhando para Paulo Freire, né? E como o mês que vem vai ser, né, seria o aniversário de 101 anos, a gente pegou essa data para começar a pensar sobre isso, né? E faz esse convite para vocês também, né? Primeiro a gente falou, tem no nosso canal lá do YouTube aberto para qualquer pessoa, os encontros que a gente teve do livro Por uma Pedagogia da Pergunta, do Freire e do Antônio Faundes, enfim. Então, sabe, se inspirem em também estudar com a gente, sabe, que não tem como a gente querer construir uma educação para frente, uma educação revolucionária, uma educação diferente, se a gente, enquanto professor, nos entender como parte desse processo, né? Não vai ser assim, essa criança, que a gente falou, né, nos outros grupos, a criança é o futuro do mundo, a criança é o futuro né, é o futuro da nação. Não, a criança nasceu, ela já está ali, né? Senão a gente sempre fica no amanhã, no amanhã, no amanhã, e amanhã nunca chega e a gente não valoriza o presente, né? Criança não será, ela é, né? É o agora. E acho que para a gente encerrar, quero trazer uma última frase do livro, que também é na página 148, no seu penúltimo parágrafo. A última frase diz o seguinte: uma prática que emancipa, que dá voz e sugere a autonomia das crianças para que sejam autoras de sua história e signifiquem o seu estar no mundo. Né? Então, que a gente possa conhecer. Se a gente. Eu vou trazer aqui uma fala também, que é do livro Por uma Pedagogia da Cultura, que para a gente olhar de outra forma, a gente precisa primeiro
se distanciar, né? Eu tenho que me retirar para conseguir ver isso. Então, para quem ainda não conhece, ou para quem viu lá no começo da faculdade, geralmente a gente fala do Paulo Freire lá no início, que se permita agora escolher alguma obra, escolher algum texto, escolher alguns vídeos dele falando e olhar com outros olhos, né? Perceber de que maneira o Paulo Freire dialoga com a educação brasileira, com as crianças brasileiras, com os adolescentes, com os adultos brasileiros e ressignificar isso dentro da nossa prática. Então, por hoje, uma sexta-feira à noite, final de mês, de um mês sem fim, né? Nós queremos agradecer todos que estiveram presentes em algum momento, que contribuíram, que mandaram coraçõezinhos para nós aqui na live, que a gente está começando a utilizar também essa ferramenta do Instagram para conversar, e dizer que é isso mesmo, que a gente possa seguir na busca dessa prática emancipatória e dessa constituição de uma rede de professores que se enxerga enquanto classe e que percebe a importância do seu trabalho. Isso. É isso, pessoal. Nos encontramos, né? Para quem tiver ainda interessado, na terça-feira a gente tem o primeiro encontro do Livro Educador, da Madalene Freire, da filha do Paulo Freire. Então, sintam-se inspirados, né? É uma baita oportunidade de a gente poder se inspirar e estudar esses autores brasileiros. Boa noite, então. Tchauzinho.